Essas palmas glorificam e exaltam o teu nome, Jesus, são para ti, Pai. Meus amados, preste muita atenção nessa palavra. Eu vou ser curto, mas eu quero explicar de uma maneira que você entenda. Todos nós conhecemos na Bíblia a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e... Todos conhecem essa história. Não preciso pregar sobre os patriarcas. Os patriarcas têm muito a nos ensinar. Todos nós que sabem Abraão tem um significado hebraico. Eu não vou falar do hebraico, do grego. Estou falando para pessoas que querem a palavra de Deus aplicada nessa noite. Isaac, todavia, eu preciso falar do significado, porque talvez você tenha uma promessa de Deus vinculada ao teu nome, vinculada a alguma coisa que Deus te prometeu lá atrás. Preste atenção. A raiz da palavra Isaac, todos nós sabemos que Rebeca recebeu ali, Sara recebeu com Abraão uma promessa que Isaac iria nascer. E ali, como ela riu, a palavra Isaac, o nome Isaac significa, diga comigo, sorriso, filho da alegria, dependendo da tradução, sorriso, filho da alegria. Este homem carregava com si, preste atenção, Isaac carregava com si um nome, que ele, por quê, pastor? Porque ele trouxe alegria aos seus pais, era uma promessa de Deus. Assim como também, amados, você carrega uma promessa de Deus. Eu sei que se você está aqui ouvindo a mensagem de promessa que nós carregamos, eu estava falando hoje ao pastor Luciano, quando eu era muito jovem, muito criança, irmão, muito jovem mesmo. Um dia nós estávamos, meu pai era missionário, nós saímos de barco, de navio, não é uma realidade, mas lá no Pará é muito comum, nós saímos de barco, evangelizando os ribeirinhos. E ali uma mulher de Deus, eu era muito criança, mas eu lembro, ela estava ali profetizando, falando em línguas, ela pegou na minha cabeça e falou assim: Mama Marlene, que é a minha mãe, esse aqui é o filho da promessa, diga comigo, da promessa. Isaac era o filho da promessa. Em outros estados pregando, Deus sempre falava: esse aqui é o filho da promessa, esse é o filho da promessa. Ser filho da promessa não é ser o melhor, mas é quem Deus escolheu para uma grande obra. Isaac, ele foi escolhido por Deus para ser o filho da alegria, porque ele iria trazer alegria àquele casal. Quando eu chego no capítulo 26 de Gênesis, nós temos uma história maravilhosa. Ele carregava então essa promessa. E aí, amados, eu fui crescendo. Quando com 12 anos eu estava enfermo com uma doença, e Deus falou assim comigo, deitado: ora por você mesmo. Era incurável essa doença. E Deus falou assim: ora, porque eu estou te dando o dom de curar. Com 12 anos de idade. Irmãos, eu orei por mim mesmo. Eu levantei daquela cama. Nunca mais, eu passei dos 6 aos 12 anos com uma doença incurável. Nunca mais essa doença se manifestou, confirmando que naquele momento Deus tinha um dom de orar pelos enfermos e eles serem curados. Todavia, quando eu fui pastorear, eu tinha 20 e poucos anos de idade. Quando a gente começa no trabalho, pastoreio, eles sempre dão a igreja mais longe quando você começa. Você sabe disso, pastor? Só tinha a igreja dentro de uma favela chamada Terra Firme. Estão me filmando aqui, e eu quero que esteja ao vivo, porque lá na Terra Firme eu ganhei centenas de milhares de almas, e eles me acompanham no Instagram, me acompanham no Facebook. E eu fui pastorear a Terra Firme lá, falaram assim: pastor, cuidado, o senhor é muito jovem. Eu tenho cara de jovem, mas eu sou velhinho já. Mas nessa época eu tinha a cara de muito jovem ainda. E aí eles falavam assim: pastor, tome cuidado, porque tem um pai de santo que ele vem e ele senta na frente para afrontar todos os pastores. E aí ele falou: chegou um garoto aí, e ele não vai ter poder para expulsar os meus demônios. Irmão, você já pensou isso? Eu pregando aqui em um culto de Santa Ceia, a igreja era maior do que essa aqui, 3 vezes maior. Eles falaram assim: pastor, o nome dele é Fábio, e o senhor vai reconhecer porque ele é moreno, do cabelo liso, igual o índio. E eu estava ali, irmão, na Santa Ceia, eu tinha me preparado em jejum, oração,
promessa, diga promessa. Eu estou te falando, irmãos, para você acreditar na promessa que Deus te... Isaac, ele vai acontecer o que vai acontecer aqui, porque ele acreditou na promessa, ele sabia que Deus era com ele. Irmãos, quando você imagina, eu estava 20 e poucos anos, bem novinho, pastoreando com a minha esposa ali, o Pai de Santos chega, quando eu confesso que meu coração ora, e aí Deus falou assim: lembra da promessa que eu tenho na tua vida, filho. E ele chegou, sentou, cruzou os braços, e eu continuei pregando, suando, e pregando. Aí eu falei assim, Deus falou assim: fala. Irmãos, eu não conheço santo, nunca fui da macumba, meu pai é pastor, eu tenho uma geração de pastores na minha casa. Deus falou assim: fala aí, espírito pena verde da mata, sai em nome de Jesus. Irmãos, Deus soprou aqui nesse ouvido. Eu falei: espírito pena verde da mata, eu te repreendo em nome de Jesus. Aquele Pai de Santo se levantou, manifestou, e ele caiu. A Santa Ceia estava aqui: Senhor, não deixe esse demônio estragar a Santa Ceia. Se debateu, e aí Deus falava. Aí veio o peruano, pastores que congregavam comigo começaram a encher aquela igreja, e nós ali repreendemos. Ele fingiu que tinha saído, sentou ali. Deus falou assim: ele ainda não saiu, está te enganando. Irmãos, eu falei: igreja, Satanás está tentando nos enganar, mas ele vai ser repreendido agora de novo. Cheguei assim, em nome de Jesus. Ele se bateu, quebrou a cadeira, virou. E para a honra e glória do Senhor, hoje o nome dele é Pastor Fábio. Ele congrega na Rua da Paz, em Belém do Pará, no bairro da Terra Firme, é liberto, pai de família, homem de Deus. Tudo isso porque eu acreditei que Deus tinha uma promessa na minha vida. Isaac carregava essa promessa. Um dia, quando nós chegamos aqui no capítulo 26, preste muita atenção. A Bíblia diz que havia fome como no tempo de Abraão. Não vou explicar isso, teologia que não vai te levar a nada. Mas existe uma fome no primeiro patriarca, depois uma outra fome, foi essa segunda fome que Isaac pegou. A Bíblia diz que então o Senhor aparece, irmãos, porque se você tem uma promessa, pegue isso. Se você tem uma promessa, o Senhor que vai te direcionar. Se você tem uma promessa, o bom GPS de Deus vai dizer: vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente. Quem tem promessa aqui de Deus? Pois é, irmãos, aprenda a escutar a voz de Deus. A Bíblia diz que aparece o anjo do Senhor. Isaac diz: Isaac, não desça, não volte ao Egito. Primeira coisa que eu aprendo aqui, no o capítulo 26. Existem pessoas, amados, que precisam superar a atração, o desejo, a vontade de voltar para o Egito. Se você está aqui, pastor, o que significa Egito? Eu vou traduzir na Bíblia. Egito significa o mundo. Egito significa pecado. E existem pessoas, pastor Luciano, que ainda têm pecado de estimação. Pastor, o que é isso? Aquele pecado: eu vou lá na igreja, mas eu ainda bebo uma cachaça, uma cerveja. Eu vou na igreja, eu sou crente, mas o meu celular para pornografia não é. Pessoas que estão na igreja, pastor Eli, mas elas temam em ser atraídos pelo Egito. O Senhor está dizendo nessa noite, igreja: chega de atrações, chega de ser atraído, levado para o Egito, porque Deus quer te levar em lugares onde você nunca imaginou. Se você tem a promessa e for obediente, a Bíblia diz: porque Abraão obedeceu os preceitos, o mandamento de Deus, e Deus honrou. Se você está disposto a romper, a Deus te levar. Irmãos, eu preguei recentemente em Goiás, estou pregando aqui. Na semana que vem eu vou para Minas Gerais, para Pirapora, depois para Paracatu. Depois de Paracatu eu vou passar uma semana na Argentina. Vou contar um testemunho quando eu prego lá na Argentina. Tudo isso porque lá atrás, aos 20 anos de idade, eu estava num púlpito e Deus falou assim: lembra da promessa que tu és o filho da promessa.